Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia diretamente de Santa Catarina, trazendo as últimas informações do Deltan Dallagnol, que traz informações de uma prisão que vai abalar o STF. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre a prisão feita e vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixe seu like, porque isso faz uma enorme diferença para nós aqui na plataforma e para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E não se esqueça também de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E para você ter mais informações, não deixe de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Não é política em Brasília e que não tem o rabo preso com ninguém. Porque por lá tá todo mundo em pânico, inclusive ministros do STF. E é por um fato que não acontecia desde a Lava Jato. A prisão de um grande banqueiro com conexões políticas poderosíssimas e que pode expor todo o sistema. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar como que a nova prisão do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, pode gerar uma nova Lava Jato e por que isso preocupa até mesmo ministros do Supremo como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Bora lá então começar direto com essa reportagem aqui que saiu na revista Veja. Por que a prisão de dono do Banco Master cai com uma bomba nos bastidores de Brasília? Para quem não conhece a história, gente, o que aconteceu foi o seguinte. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso ontem em uma operação da Polícia Federal depois que os investigadores descobriram uma fraude bancária de mais de 12 bilhões de reais. Presta atenção, gente. Uma fraude de 12 bilhões que o Vorcaro estava tentando ali esconder. Como? Vendendo o Banco Master para o BRB, o Banco Público de Brasília, um banco estatal. Ou seja, mais uma vez nós temos aí um grande empresário usando suas fortes conexões políticas para embolsar o dinheiro público, para jogar o prejuízo das fraudes e desfios para a população e para ele se salvar com o dinheiro de todos nós, com o dinheiro público. Vorcaro foi preso em uma tentativa de fuga para o exterior e o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Mas tá, Deltan, por que essa história tá apavorando Brasília, hein? É simples, gente. Poucas pessoas em Brasília tinham tantos tentáculos no mundo da política quanto o Daniel Vorcaro. E o que ele sabe pode derrubar o sistema inteiro. Olha aqui o que saiu no G1. Segundo investigadores, várias operações com o banco foram fechadas por pressão de autoridades do mundo político, entre elas governadores e parlamentares com influência em instituições financeiras e fundos de pensão. Ou seja, o Vorcaro se aproximava ali do mundo político, fazia favores, pagava gente poderosa, contratava gente poderosa, com o objetivo de depois essas pessoas ajudarem ele nos negócios do banco, de que ajudasse o banco a fechar operações que lhe fossem favoráveis com fundos de pensão, com instituições financeiras públicas, tudo com a ajuda dessas autoridades públicas. Se as operações eram saudáveis ou não, ou se faziam sentido contábil ou financeiro, aí é um outro assunto. E mais, gente, o Daniel Vorcaro ele era um dos maiores financiadores de eventos de juízes, ministros do STJ, do STF. Acompanhe aqui comigo o nível de profundidade das conexões políticas do Vorcaro, com essa apuração aqui do André Chalders, do Metrópolis. Olha aí. O que chama atenção não é apenas o tamanho do caso, mas a capilaridade política da dupla. Vorcaro e Augusto Lima transitavam com facilidade entre os poderes e com políticos da direita, do centro e da esquerda. Vorcaro contratou o escritório de advocacia de Viviane Barça de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o escritório não comentou. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, que indicou Moraes para o STF, também trabalha como consultor para Vorcaro. E a lista não para por aí. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi contratado pelo banqueiro para um comitê consultivo estratégico logo após deixar o Supremo Tribunal Federal. No Congresso, o acesso era direto. Vorcaro transitava entre figuras como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do PP, Ciro Nogueira. Augusto Lima, seu sócio, mantinha relação próxima com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E não por acaso, foi na Bahia que nasceu o Cred Sexta, uma espécie de cartão consignado que se tornou a galinha dos ovos de ouro do Master. Em Brasília, a operação de hoje não surpreendeu. Há tempo se apostava que a PF chegaria a Vorcaro. Agora, como dizem nos bastidores, é salve-se quem puder. Vorcaro foi... Salve-se quem puder, hein? Vocês viram, gente? O Vorcaro ele simplesmente está envolvido com todo mundo que tem poder hoje em Brasília. E ele já está preso pelo segundo dia com seus advogados tentando de tudo para soltá-lo. Olha, de duas uma. Ou o Vorcaro continua preso e pode acabar delatando para escapar da prisão, como outros fizeram antes dele,
E aí o sistema está em risco, pode derrubar todo o sistema, ou algum ministro do Supremo corre lá para conceder um habeas corpus para o Vorcaro e jogar tudo debaixo do tapete. Então é isso, pessoal, e vamos para mais notícias no site Conexão Política. Câmara aprova projeto que endurece penas contra facções e cria marco legal do combate ao crime organizado. Proposta amplia penas, fortalece apreensões de bens e impõe cumprimento em presídios federais. Texto foi aprovado mesmo sem apoio do governo Lula. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado. A matéria recebeu 370 votos favoráveis, 110 contrários e 3 abstenções. O texto agora segue para o Senado após a votação dos destaques. A aprovação é considerada uma vitória política do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do relator deputado Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de São Paulo. Mesmo com a oposição do Palácio do Planalto e da Polícia Federal, a base aliada manteve a votação. O principal ponto de atrito com o governo envolveu a redistribuição dos recursos oriundos de bens apreendidos em operação contra o crime organizado. Pelo texto aprovado, o dinheiro será direcionado conforme a origem da investigação. Se conduzida pela Polícia Estadual, os valores estarão para o Fundo de Segurança Pública Estadual. Se conduzida pela PF, os recursos vão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Em ações conjuntas, o montante será dividido igualmente entre os dois fundos. Inicialmente, o relator previa que a parcela da PF fosse enviada ao Funapol, um fundo interno da corporação, mas recuou após críticas. Assim, o governo federal e a PF criticam o projeto por considerarem que os valores apreendidos deveriam permanecer sob gestão exclusiva do Fundo Nacional de Segurança Pública, como já determinada na legislação atual. O projeto também endurece significativamente as penas. Os crimes atribuídos às organizações criminosas passam a ter penas de 20 a 40 anos de prisão, sem possibilidade de anistia, graça, indulto, fiança ou livramento condicional. Se o réu exercer posição de comando, financiamento ou cometer violência contra autoridades a pessoas vulneráveis, a pena pode ser agravada em até 2/3. A proposta determina que líderes chefes de facções cumpram obrigatoriamente pena em presídios federais de segurança máxima. Além disso, redefine o conceito de organização criminosa e cria a categoria de organização criminosa ultraviolenta, caracterizada por grupos de 3 ou mais pessoas que atuam com o uso sistemático da violência para dominar territórios, intimidar a população e ameaçar serviços essenciais. Outro ponto é a alteração na regra para bloqueio de bens. O novo texto permite que a Justiça determine a apreensão de patrimônios ainda na fase de inquéritos, desde que exista risco concreto de ocultação, transferência e dissipação dos recursos e que a defesa não consiga comprovar a origem lícita dos valores. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.